O segundo domingo de maio é sempre especial e a Iboa deseja um feliz Dia das Mães a todas as mães que fazem parte da nossa história. Que o Senhor derrame bênçãos sobre vocês. Maio chegou e o tema do mês é Famílias pautadas na palavra. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos e os pais são o orgulho dos seus filhos. Provérbios 17:6. Estamos na quarta fase da campanha de oração Minha Casa de Joelhos em Cada Lar um Clamor. Nossas famílias permanecem orando juntas e caminhando pelos ensinamentos do livro de Gálatas todo dia às 20 horas. Participe! Todas as quartas-feiras, às 20 horas e 30 minutos, temos encontro marcado com o nosso pastor Gedaías Azevedo no canal da Iboa no YouTube. Inscreva-se no canal Igreja Batista do Olho d'Água e ative o sininho para ser notificado dos novos vídeos. E aí, já falou com a Iboa hoje? Entre em contato com pelo menos 5 irmãos da nossa igreja durante a semana e compartilhe como foi a experiência. Grave um vídeo de 30 segundos na horizontal e envie para a Alexandra Pedrosa pelo 989307475. Participe da campanha de doação de cestas básicas e ajude a quem precisa. Entregue as cestas básicas na Iboa em data e horário previamente agendados com a administração pelo 989307475 ou faça a transferência bancária para a conta corrente da Iboa enviando o comprovante para o e-mail financeiro@iboa.com.vc e identificando no e-mail que o valor é destinado à doação de cesta básica. Os dízimos, ofertas e contribuições missionárias deverão ser feitos via transferência bancária para a conta corrente da Iboa. Identifique o destino da sua oferta e envie o comprovante para o e-mail financeiro@iboa.com.vc. Os dados bancários estão aqui na tela e também no boletim. E não esqueça que a campanha Doador Missionário continua. A qualquer momento, sua oferta é bem-vinda para abençoar os projetos apoiados pela Iboa e os missionários ao redor de todo o mundo. E não esqueça de identificar o destino da sua oferta no e-mail que encaminha o comprovante de transferência. A Iboa organizou uma rede de apoio e orientação sobre a Covid-19. Agora você pode contar com o apoio espiritual do Ministério de Oração e poderá esclarecer dúvidas ou obter orientações sobre a Covid-19 com profissionais da área da saúde que fazem parte da nossa igreja. Mais informações pelos números 989307475 e 989307477. Mãe, eu sinto Deus no fundo desse seu olhar e na forma simples e tão pura de me amar, no modo de se entregar na batalha pelo ser. Olá, boa noite, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre cada um de vocês. Muitas saudades de estarmos juntos, congregando, no templo, mas firmes em oração, estamos clamando ao Senhor que tudo passe logo e que nós possamos voltar a nos abraçar. É um desafio estarmos aqui dessa nova forma, mas com o coração grato ao Senhor por poder servi-lo, por abençoar vidas, por estar juntos com você, com sua família, louvando e engrandecendo o nome dele. Quero fazer o convite que o salmista, o Davi, ele faz no Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação, essa rocha que nos tem sustentado, essa rocha que é a nossa força para vencermos as batalhas dia após dia. Vamos louvar o nome do Senhor, vamos dizer para Ele que os olhos dele em nós nos enche de paz. Vamos dizer para Ele que não somos nada sem Ele. Vamos louvar o nome do Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti.
sabes de mim, quando sondas meu coração e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Me enchem da tua paz. Me enchem da tua paz.
Boa noite, irmãos. Boa noite às mães da IBOA. Nós, como família, de novo participando desse momento de oração. Para nós é uma honra, uma alegria, num dia tão especial. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Irmãos, eu queria só, antes da gente orar, eu queria lembrar de um versículo que está lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, que é muito conhecido de todos, que diz: portanto, confessemos ou confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O que me chamou a atenção nesse versículo para o momento de oração é de que nós precisamos confessar o nosso pecado para que a gente reconheça que somos de fato justos, mas não por nós mesmos, mas porque um dia Jesus nos justificou. E nós só temos acesso ao Pai porque nós, na verdade, confessamos o nome de Jesus. E é por isso que falamos em nome de Jesus, por isso que oramos. Mas para que a gente, nesse contexto de Tiago, para que a gente perceba que essa ideia de confessar e dizer que a oração do justo é poderosa, ela está ligada à confissão de pecado. É preciso confessar os nossos pecados para que nós sejamos justos diante de Deus, e aí sim a nossa oração se torna poderosa, porque nós nos reconhecemos como homens pecadores e precisamos da justificação do Senhor. E é esse momento de oração que eu queria deixar a reflexão num dia tão importante, um dia de comemorar o Dia das Mães, onde a gente reconhece que tanta coisa boa as mães fizeram por nós. É preciso que nós também olhemos para nós, reconheçamos aquilo que é necessário para confessar diante de Deus e nos tornar justos nesse sentido, para que a nossa oração seja então aceita pelo Senhor. Ou seja, falar com Deus em nome de Jesus, confessando os nossos pecados. Então, confesse os seus pecados nesse momento de oração. Confesse aquilo que você até de repente deixou de fazer pela sua mãe. Confesse aquilo que você fez de errado com sua mãe. Esse é o momento para você reconhecer e reconciliar qualquer coisa que esteja em aberto com a sua mãe, uma pessoa tão importante. Faça isso, ainda é tempo, mesmo que seja por telefone, mesmo que seja uma palavra de reconciliação. Então, busque reconciliar os relacionamentos com sua mãe principalmente. O mês da família também traz essa ideia de a gente se reconciliar com todos e na família. Então, peça perdão, confesse os seus pecados ao Senhor e ajuste os seus relacionamentos. E eu queria muito, assim, em família, orar pelas famílias da IBOA, orar pelas mães da IBOA e sempre, sempre reconheça que você é um pecador e pratique a confissão para que a sua oração seja justa diante do Senhor e poderosa, como diz o versículo. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Pegue aí na mão do seu familiar, da pessoa que está perto de você. A gente vai orar todos juntos, como família, para que possamos ser, então, instrumentos de Deus aqui na terra, unindo as forças e confessando os pecados uns aos outros, para que a gente possa ter união entre nós e com Cristo. Vamos orar? Oremos. Senhor, Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Deus, por podermos estar participando do culto de uma forma, Senhor, a elevarmos os nossos pensamentos a Ti, colocarmos as nossas orações diante do Senhor. E num dia como esse, Senhor, durante o mês da família, estarmos aqui juntos com o privilégio de nos apresentarmos diante do Senhor. Ó querido Deus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, protege cada lar, cada família, Senhor, cada família que da Tua igreja, Tu estejas abençoando os lares, Senhor, em todos os sentidos, desde saúde, provisão, que Tu possas estar, Senhor Deus, visitando cada um dentro das suas necessidades. Aqueles que estão enfermos, nós oramos por aqueles que estão, Senhor Deus, trabalhando durante esses dias de pandemia, que Tu esteja livrando suas vidas, aqueles profissionais que não podem deixar de sair, que não podem deixar de estar em casa. Mas nós oramos, Pai, para que Tu estejas socorrendo em todos os sentidos, especialmente dando a provisão tão necessária. Querido Deus, nós oramos também por todas as mães da igreja,
igreja. Nós agradecemos pela vida de cada uma. E nós, como filhos, pedimos a Ti, Senhor, olha para nós, Senhor, se realmente tivermos algo que precisemos confessar, se precisamos ajustar, Senhor Deus, os relacionamentos, que Tu esteja tocando no Teu povo também. Amém. E cada um que está agora orando, Senhor, possa refletir e que não deixemos passar, não deixemos, Senhor, que o dia de amanhã é que seja decisivo, mas seja o agora, Senhor, para chegarmos diante daqueles que precisamos nos reconciliar. E nós oramos confessando. A Tua palavra diz que Tu és fiel e justo. Se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo. E Tu realmente nos justifica, Senhor, de todo pecado. Deus nos perdoa de todo pecado. Oramos, Senhor, louvamos pela vida de nossas mães e te pedimos, Senhor Deus, que Tu possa nos perdoar qualquer omissão também. Amém. Que o Teu Espírito Santo guie a Tua igreja para que cada vez mais sejamos parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus, recebe a nossa oração, a nossa gratidão e a nossa confissão diante do Senhor. Amém. Amém. Mãe é amor, feliz dia da mãe. Mãe é guerreira, feliz dia das mães. Mamãe é joia preciosa, feliz dia das mães. Mãe é multitarefa, feliz dia das mães. Mãe é a expressão do amor de Deus, feliz dia das mães. Mãe é melhor amiga, feliz dia das mães. Mamãe é beijinho. Onde estão as mães? Mãe é bênção do céu. Feliz dia da mãe. Mamãe é companheira. Feliz dia das mães. Mãe é cuidado. Feliz dia das mães. Mãe é consolo. Feliz dia das mães. Mãe é exemplo. E feliz dia das mães. Mãe é conselheira. Feliz dia das mães. A mãe é carinho. Feliz dia das mães. Mãe é conselho. Feliz dia das mães. Mãe é abraço. Feliz dia das mães. Mãe é tudo de bom. Mãe é tudo de bom. Feliz dia das mães. Sobre ti repousa a graça do Senhor e a doce comunhão do seu Espírito. Que a paz do Senhor esteja em teu lar e tua vida onde quer que você vá. Que a paz do Senhor esteja em teu lar. Sobre ti declaro a bênção, minha mãe.
ter mãe cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ela será como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes ao ribeiro. Ela não temerá o calor, porque suas folhas estão sempre verdes. Ela não ficará ansiosa no ano da seca, e nem deixará de dar fruto. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mãe que teme o Senhor será elogiada. Será que uma mãe pode esquecer seu bebê que ainda mama? Ou não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. O meu Deus suprirá todas as tuas necessidades, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Mãe virtuosa, quem achará? Seu valor muito excede ao de finas joias. Seus filhos se levantam e a elogiam, e o seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são virtuosas, mas você a todas supera. Lá em Josué 1:9 diz assim: Não foi eu que te ordenei? Seja forte e corajosa, não tenha medo e nem se desanime, pois o Senhor, o teu Deus, estará contigo por onde quer que andares. Eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães iboanas, que vocês possam reconhecer que tem um papel fundamental na nossa igreja e que Deus abençoe cada uma de vocês com uma chuva de bênçãos. Super beijo e aproveitem o dia de vocês. Feliz Dia das Mães. Oi, passando aqui para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães e pedir que Jesus continue as abençoando sempre, que o motivo da vida delas seja Cristo. E eu vim aqui ler uma referência bíblica que está lá em Salmos 91, 11 e 12, que diz assim: Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. É isso, feliz Dia das Mães. Um beijo, fiquem com Deus. Oi, gente, eu tô aqui para ler uma passagem que tá em Jeremias 29:11, que fala: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-la prosperar e não de causar dano, planos de dar a você esperança em um futuro. Então eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães da Iboa. Um beijo. Lá em Provérbios 16:3 diz: Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Eu, Maria Luísa, desejo um feliz Dia das Mães a todas as mães que estão assistindo esse vídeo agora. Eu espero que vocês sejam abençoadas e agraciadas pelo Senhor Jesus. Irmãos da igreja, eu estou aqui para recitar o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é teu pastor e nada te faltará. E com esse salmo, eu queria desejar um ótimo Dia das Mães para todas as mães do mundo. Amém. Oi, tudo bem com você? Hoje eu vim desejar um feliz Dia das Mães, que o Senhor possa continuar abençoando vocês. E também vim ler o versículo da Bíblia, Salmos 21. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome de Deus de Jacó te eleve em segurança. Feliz Dia das Mães. Olá, queridas mães. Nessa data tão especial, eu queria dedicar a vocês um versículo também muito especial. Ele se encontra em Números, no capítulo 6, dos versículos 24 a 26, e diz: Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e lhes conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te conceda a paz. O Dia das Mães é uma data muito especial e as mães são muito importantes para todos nós. Por isso, eu desejo a vocês um feliz Dia das Mães. Que o Senhor derrame sobre vocês as mais ricas bênçãos do Senhor e que Ele lhe conceda sabedoria para continuar guiando seus filhos sempre nos caminhos do Senhor. Feliz Dia das Mães, que Deus lhe abençoe. Queridas mamães, mamães da Iboa, mamães iboanas, que dizer nesse dia tão precioso e tão relevante? Mãe era assim que eu costumava chamar minha mãe. Lembrar dela nesse dia e homenagear cada uma de vocês faz muito significado para cada um de nós.
pela relevância não só no ministério, mas no grande ministério que todas as mães têm do cuidado com os filhos. A educação, a disciplina, a sensibilidade, o amor, o carinho. Sim, vocês são preciosas aos olhos do Senhor, por isso o Senhor escolheu para que no ventre materno fosse de um modo assombrosamente maravilhoso cada um de nós formados. Mamães, recebam um grande abraço do Senhor, do seu pastor, da sua igreja batista do Olho d'Água. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será reconhecida. Deus as abençoe. Feliz Dia das Mães.
A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Feliz Dia das Mães. Que homenagem preciosa foi aquela do culto pela manhã, promovida pelas crianças do berçário, Ministério Infantil, e muito bem desenvolvida pelo Ministério de Comunicações da Igreja. A nossa gratidão a Deus pelo empenho e trabalho de todas as pessoas que se envolveram. Verdadeiramente, as mães merecem toda esta homenagem e reconhecimento, porque não só têm papel fundamental na família, como também na igreja. E nós louvamos a Deus pela vida de cada uma de vocês, irmãs em Cristo. Nós agradecemos a Deus também o evangelismo, o Ministério de Evangelismo e Missões da igreja, com a entrega das cestas básicas, ajudando tantas pessoas que foram socorridas neste tempo de dificuldade, de luta. E então nós podemos dizer sim, juntos, como é gratificante contribuir com dízimos, ofertas específicas, quando contribuímos a Deus em uma igreja que glorifica o Senhor através dessas dedicações. Nós acompanhamos, e como foi gostoso diante de Deus celebrar com os irmãos da celebração, na condução, na liderança da irmã Sara e todas as que participaram, os vocais, os instrumentos. Adorar a Deus e servir ao Senhor é muito precioso. Ontem, mais uma vez, a palavra de Deus ministrada através do Incendeia. Durante a semana, compartilhando através das Escrituras com os irmãos. Algumas reuniões, e como os irmãos devem ter visto no Iboa News, de que a igreja está lançando um programa de apoio, uma forma de apoiar aqueles que precisam de orientação, do ponto de vista do suporte, do encorajamento espiritual, como também orientações na área de saúde. Então, se você não prestou atenção direitinho, volta lá e assiste o Iboa News outra vez, para que você consiga o direcionamento, os telefones que devem ser ligados para estas atividades. E lembrando os irmãos que, porventura, precisarão esta semana de que a partir de amanhã, segunda-feira, entrará em vigor um rodízio de veículos. Veículos de placas ímpares terão dias específicos e veículos de placas pares terão os seus dias específicos. Segunda e quarta, um tipo, e terça e quinta, outro tipo. Para não restarem dúvidas, os irmãos devem acessar a informação do governo do estado, no Detran, e também olhar no noticiário ou pelo link que já foi divulgado nos aplicativos da igreja sobre quais os carros terão permissão para rodar segunda e quarta e terça e quinta. A princípio, temos a previsão de que o lockdown deve ir até o dia 15. Nós esperamos em Deus que haja esfriamento, haja uma redução para que a gente consiga caminhar em frente com a nossa vida. Na palavra de Deus, nós vemos um texto que eu gostaria que os irmãos acompanhassem para a leitura junto comigo, porque nós temos já em outros momentos olhado com os irmãos de que existem situações que nós precisamos entender, e quando comparamos de forma figurativa, pode parecer mais fácil para o nosso enfrentamento conforme a situação. E você deve se lembrar bem, de forma bem sucinta para ficar bem gravado. Se nós estivermos enfrentando uma tempestade, nós precisamos de abrigo. Se nós estivermos atravessando um deserto, nós precisamos de perseverança, de continuar caminhando. Quando nós escolhemos e somos encontrados ou procuramos uma caverna, nós precisamos de uma nova visão para motivação. Então, lembre bem, tempestade, eu preciso de abrigo. Deserto, eu preciso de perseverança, de continuar caminhando. Na caverna, eu preciso de uma renovação, de visão,
de motivação. Mas e quando estivermos enfrentando águas? Ou quais os tipos de águas que nós vemos nas Escrituras, e gostaria de chamar sua atenção para este assunto nas Escrituras, porque ele é extremamente exortativo e admoestativo também para cada um de nós. Quando nós lemos, e talvez nem todos nós prestamos atenção, quando lá em Gênesis, no capítulo 1, a palavra de Deus nos diz de que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre luz e trevas. E a luz ele chamou de dia, e as trevas ele chamou de noite. E houve a tarde e a manhã do primeiro dia. No segundo dia, disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, a separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento, e assim se fez. Aqui o texto então nos mostra de que o próprio Deus estabeleceu e fez a criação, a separação entre os próprios estados diferentes das águas. Águas no estado gasoso, água no estado líquido e água no estado sólido. O Senhor fez a separação das águas que iam correr debaixo do firmamento e as águas que estariam compondo e sobre o firmamento. O Senhor estabeleceu, e é esta expressão da diferença que está no verso de número 6, em que o Senhor fez uma diferença, ele fez uma separação entre águas e águas. Quero convidar você nesta condução do Espírito Santo de Deus, a gente poder caminhar juntos agora para observar nas Escrituras a relevância deste assunto para as nossas vidas. Por quê? Quando há águas que nós estamos sendo confrontados com, nós precisamos discernir de verdade que águas são essas e como elas estão agindo e qual é a maneira mais adequada para que nós com ela lidemos. Como li ainda há pouco, o primeiro aspecto que nós devemos observar é que águas estavam no princípio de tudo. 3/4 do nosso planeta é composto de água, 3/4 do nosso corpo é composto de água. A água faz parte da nossa vida. E o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. E Deus separou as águas umas das outras. O Senhor fez distinção entre as águas. E logo em seguida nós vemos no desenrolar das Escrituras que à altura do capítulo 7 em Gênesis, nós vemos as águas do dilúvio. Águas que foram utilizadas pelo Senhor para juízo, em que toda a humanidade da época ali onde habitava Noé e todos os seus familiares, o Senhor destruiu toda a humanidade por causa da perversão pecaminosa, por causa da atitude pecaminosa que estavam tendo, e Deus trouxe o dilúvio, mas Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras foram resgatados. Mas na frente nós vemos, e tem outros textos, como em Gênesis capítulo 13, quando surge o conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, porque a água era a disputa da economia da época e ainda o é nos dias de hoje.
Nós sabemos que houve um desentendimento entre os pastores de Abraão e Ló, e quando eles estavam nesse conflito, porque haviam poços que haviam sido cavados e eles estavam disputando sobre as melhores águas para o rebanho e para os familiares. Os irmãos lembram-se bem de que Abraão reuniu com o seu sobrinho e disse-lhe: não deve haver conflito nem confusão entre nós não precisamos entrar em contenda e você precisa escolher qual o caminho que você quer seguir. Se você escolher para este lado, eu irei para o outro, e assim, respectiva ou sucessivamente. E diz a palavra de Deus que Ló escolheu os campos mais bonitos e mais atraentes daquela época, e quando ele escolheu, Abraão não fez nenhum questionamento, simplesmente, à medida em que Ló escolheu de um lado, ele foi para o outro. Mas essas águas dos poços eram muito disputadas naquele tempo. Depois nós vemos que na liberação do povo de Israel, quando Moisés conduz o povo de Deus, nós vemos o enfrentamento das águas do Mar Vermelho. E quando o povo de Deus chegou diante daquele mar que era de impossibilidades e de dificuldades tão tremendas, em Êxodo capítulo de número 13, dos versos 17 até o capítulo 15, no verso 19, nós encontramos a narrativa de como houve a travessia do Mar Vermelho, a impossibilidade, a reclamação iniciada, atrás o exército egípcio liderado por Faraó, o perigo iminente, de um lado deserto, do outro deserto, mas em frente estava o Mar Vermelho. E quando Moisés pergunta ao Senhor: Senhor, o que é que nós devemos fazer e como eu vou fazer agora com o povo? Então o Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel que marche. E quando marcharam com o cajado de Moisés estendido, o Mar Vermelho abriu-se ao meio, formando parede de um lado, do outro, para que o povo pudesse atravessar, como narra muito bem as Escrituras, a pés enxutos. Louvado seja o nome do Senhor, por isso que só o Senhor poderia ter feito. Então, diante do Mar Vermelho, o Senhor o abriu e fez com que pudesse passar a pés enxutos. Entretanto, caminhando pelo deserto do outro lado em direção à terra prometida, muito pouco tempo se passou, mas em Êxodo capítulo 15, o povo de Deus, liderado por Moisés, chega a uma região onde não havia mais a água potável, não havia água agradável para ser bebida, e as águas eram amargas, as águas de Mara eram amargas. E então Moisés conversa com o Senhor ordena que ele utilize um galho de planta, e aquele galho do arbusto que fosse tocado nas águas, haveria a transformação. E o Senhor transformou as águas amargas de Mara em água potável para o seu povo. Enfrentando, num momento, o Senhor retira a água do lugar para a travessia do seu povo. No outro momento, o Senhor transforma a natureza de composição química da própria água para que ela se torne potável, agradável ao seu próprio povo. Então nós caminhamos com as Escrituras e nós vemos Josué agora liderando o povo de Deus, e as mesmas águas de um lugar podem ser observadas em épocas diferentes, em situações diferentes na nossa vida, no que diz respeito ao que Josué enfrentou. Josué enfrenta as águas do Rio Jordão como necessárias de serem atravessadas. E então as águas do Rio Jordão podem ser obstáculos, podem ser um obstáculo para a experiência da confirmação da promessa de Deus. Josué lidera o seu povo
E da mesma maneira em que agora a água, não do mar, mas a água de um rio, torna-se um obstáculo, da mesma maneira, num segundo momento, então, a planta dos pés dos sacerdotes, quando tocou a água do Rio Jordão, o Rio Jordão abriu-se como o Mar Vermelho, naquele momento em que o Senhor fez de novo o seu povo passar a pés enxutos naquelas águas. Então nós vemos o próprio Rio Jordão sendo agora usado por João Batista, e ele está batizando as pessoas que agora estavam arrependidas dos seus pecados, e as águas do Rio Jordão, as mesmas que eram um obstáculo, as mesmas, e quando me refiro às mesmas, não estou me referindo à mesma água em si, porque eram águas correntes. Então, a mesma natureza, o mesmo rio por onde o povo de Israel enfrentou o obstáculo e depois se tornou o milagre de Deus, agora são as águas do Rio Jordão usadas por João Batista para a purificação daqueles arrependidos. E Jesus, em Mateus capítulo 3, vai até João Batista para ser batizado. João nega-se a celebrar o batismo de Jesus, e Jesus diz: João, você precisa realizar este meu batismo, porque eu preciso cumprir toda a justiça do meu Pai celestial. E então as águas do Rio Jordão agora são águas de batismo, e até hoje continua sendo água de batismo, porque muitas pessoas têm o privilégio e a oportunidade de serem batizadas no Rio Jordão. O batismo de Jesus e o meu batismo, o seu batismo, o nosso batismo. Mas nós olhamos também nas Escrituras de que houve, e eu quero convidar exatamente para que você possa ler junto comigo no livro de Jonas, quando em Jonas capítulo de número 2, nós vemos a palavra de Deus apontando, e o próprio Jonas descrevendo como as águas de juízo podem agir como instrumentos na mão de Deus. Então, Jonas capítulo 2 diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Será que um dia eu voltarei ao teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra. Os ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, o Senhor me fez subir da sepultura e fez subir a minha vida, ó Senhor, Deus meu. Dentro de mim desfalecia a minha alma, e eu me lembrei do Senhor, e subiu a minha oração no teu santo templo. Que maravilha, irmãos, mas ao mesmo tempo a descrição de Jonas de como as águas podem ser entendidas ou observadas. Ele menciona correntes de água que o cercaram. Ele fala sobre a ação das águas que são capazes de abafar, de cercar a sua alma, como ao mesmo tempo um abismo e também um sufoco, um aperto. É assim que morre uma pessoa quando está afogada, porque ela não tem espaço para respiração, ela não tem espaço para desenvolver a sua própria atitude de vida.
Jonas experimentou muito bem isto quando estava caminhando em desobediência ao Senhor. A descrição de Jonas faz a gente observar da impetuosidade, ao mesmo tempo da força simples e eficiente de águas sobre a vida de pessoas desobedientes. Nós olhamos também em João o primeiro milagre que Jesus realizou no Evangelho de João, no capítulo de número 2, quando as águas são transformadas em vinho. Haviam talhas que estavam ali perto e aquelas águas foram preciosas para a manifestação de Jesus naquela celebração de casamento, quando águas foram transformadas em vinho e tudo pôde continuar e desenvolver numa qualidade excepcional. Nós vemos mais à frente um pouquinho ainda no Evangelho de João, no capítulo de número 4, de que Jesus vai se encontrar com uma mulher na beira do poço. E em João 4, Jesus parte do princípio ou do assunto da água, pede um pouco d'água à mulher samaritana e quando a conversa se desenvolve, Jesus diz a ela: se você soubesse quem é o que está falando com você, você lhe pediria água e ele te daria água da vida. E então Jesus declara de que aquele que beber da água que ele der, jamais terá sede. Ó irmãos, como são preciosos esses ensinamentos do Senhor para todos nós. Nós vemos também em Ezequiel, capítulo de número 47, a palavra de Deus nos mostrando na visão profética que Deus deu a Ezequiel, em Ezequiel capítulo 47, de que existem 4 níveis apresentados na visão de Ezequiel para as águas da purificação, para as águas da manifestação, águas da renovação de Deus na vida da gente. E então Ezequiel 47 fala das águas que davam pelos artelhos ou pelos tornozelos, águas que davam pelo joelho, águas que davam na cintura e águas que eram necessárias de se nadar, porque agora estava submerso. Quero convidar você a que nós olhemos, e é impressionante como o Senhor nos mostra no livro do profeta Isaías, e é em Isaías capítulo de número 8, que eu convido você para que a gente possa ler e acompanhar a porção da Escritura que Deus nos dirige. Observe comigo de que em Isaías capítulo de número 8, a palavra de Deus fala, e é interessante como o Senhor utiliza dessas ferramentas. E disse-me também o Senhor: toma uma pedra de ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível: rápido, despojo, presa, segura. Tomei para isto comigo testemunhas fidedignas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias. Fui ter com a profetisa, e ela concedeu à luz a um filho. Então me disse o Senhor: põe-lhe o nome de rápido, despojo, presa, segura. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Falou-me ainda o Senhor dizendo: em vista deste povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e estarem derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras.
Penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Você pode observar a expressão do Senhor quando ele diz de que numa metáfora em que uma vez que o povo havia rejeitado as águas brandas de Siloé, e quando em 2014 eu tive o privilégio de participar de uma semana de aulas de ensinamento sobre arqueologia bíblica em Israel, nós tivemos a oportunidade de descer e descemos numas ruínas de escavações para debaixo da cidade de Jerusalém, e naquelas escavações nós fomos até o olho d'água, onde está a fonte de Siloé. Irmãos, num caminho bem estreito em que só pode passar de fato uma pessoa, e onde o tipo de iluminação é bem peculiar e própria para aquele lugar, porque a profundidade era muito grande onde nós estávamos, e atravessamos por um pequeno túnel onde podia se passar, e podemos chegar então àquele lugar onde é a fonte de Siloé, que jorra até hoje e jorra brandamente, como diz as Escrituras. E o Senhor Deus diz, uma vez que tem rejeitado a fonte de Siloé, haverá um juízo que o Senhor enviará através da Assíria para aqueles em quem Israel estava confiando. E então tudo foi desarticulado. Que dizer também do profeta Isaías, quando o Senhor o usa, dizendo de que o oleiro trabalha para refazer o barro, para refazer o jarro, sim, quebrado, e ele o quebra em pedaços outra vez, e o transforma em barro, e refaz, o oleiro refaz, mas a utilização, a ferramenta que o oleiro usa são suas mãos e água. É a água utilizada pelo oleiro para amolecer o barro. É a água do Espírito Santo que amolece o seu coração e o meu coração e o nosso coração. Mas nós vemos também agora numa situação em que a grande área denominada de Mar da Galileia, mas na verdade são águas doces, em que aí os irmãos acompanharam muito bem explicado pelo irmão Carlos Magno hoje pela manhã, quando no Mar da Galileia, a extensão do Rio Jordão que se abre ali perto do Tiberíades, então o Senhor Jesus anda sobre as águas. Num momento é necessário abrir a água e andar a pés enxutos na terra, mas em outro momento é necessário andar sobre as águas. Em outro momento é necessário mergulhar na água. Em outro momento é necessário evitar aquela água. Jesus anda sobre o mar. Mas em outro momento Jesus está no barco e naquele mesmo lugar, no Mar da Galileia, a água se torna revolta. E então as ondas são levantadas contra os barcos que estavam naquela região, e Jesus estava num dos barcos com os seus discípulos e dormia sossegadamente. Agora, a tempestade e as ondas precisavam do comando, da voz, da ordem de Jesus, e com o comando de Jesus, a tempestade se acalma, o vento cessa, o balanço das águas que fazia com que iminentemente houvesse perigo para o barco, agora não tem mais. Em outro momento, Jesus está com os pescadores e os chama para águas mais profundas, e nós já tivemos a oportunidade de refletir junto com os irmãos sobre este assunto também. Jesus em alguns momentos vai para a superfície da água, depois em outros momentos ele nos chama para águas mais profundas. Em outro momento a Escritura nos mostra de que águas profundas serão utilizadas como juízo de Deus. E que dizer? Na alegre
e abençoada manhã vivida hoje, quando em quase o mundo inteiro celebra a alegria em que o Senhor escolheu, de que no ventre materno, envolvido em uma bolsa cheia de água, como comumente, no senso comum a gente diz, bolsa d'água, ou com líquido amniótico, o Senhor escolhe neste ambiente gerar cada um de nós. Que mistério maravilhoso! E ao mesmo tempo em que durante a gravidez nós necessitamos estar afogados para a geração de cada órgão e todo o ambiente e toda a composição e todo o detalhamento do nosso corpo e das definições que Deus dá para os que são e vão e devem ser meninos e para os que são e vão e devem ser meninas, porque o Senhor define na criação, no ventre materno, os meninos e as meninas, com a composição de cada um em todo este processo misterioso e maravilhoso. Sim, foi no seu ventre, mamãe, que o Senhor escolheu para abençoar cada um de nós com aquilo em que seria a experiência mais maravilhosa. E como é esse mistério que depois, quando se nasce, a água agora é ao mesmo tempo elemento de vida, porque precisamos dela todos os dias, à medida de 2 litros, 2,5 litros, alguns até 3, como eu, todos os dias precisamos da água, mas se formos mergulhados nela por muito tempo, não conseguiremos submergir. Mas precisamos ser mergulhados no Espírito, batizados no Espírito como conversão ao Senhor, conduzidos pelo Espírito, que é o símbolo de água da vida, para experimentar as bênçãos, o cuidado e a proteção do Senhor. Obrigado, mamães, por serem instrumentos nas mãos de Deus para que todos nós pudéssemos nascer. É assim, então, que nós vemos nas definições que têm sido desenvolvidas pela geografia, de que como entender e como lidar com as ondas, com as cachoeiras, com as cascatas, com a tromba d'água, com as águas turbulentas, com as águas traiçoeiras, com a chuva, com a água potável, com o igarapé, com o rio, o riacho, o córrego, o mar, o oceano, o olho d'água. Muito precioso termos no bairro o nome que inspira o nome da nossa igreja, Igreja Batista do Olho d'Água, e então temos olhos d'água, oceanos, neve, gelo, gás. Irmãos, a água que é a água da fonte de água viva, rios de água viva, fonte inesgotável, o Espírito Santo de Deus, a água da vida que desceu do céu e o Senhor tem dado a cada um de nós, e então, habitando todo aquele que crê em Jesus, a gente pode experimentar água viva, fonte de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva, disse Jesus. É possível até mesmo que você tenha acompanhado, porque recentemente pela internet circulou uma reflexão muito interessante sobre a água, porque aparece a expressão de que a água em ebulição é a mesma água fervendo que derrete ou amolece a batata. E quando se quer fazer então um purê, ou quando se quer comer a batata, seja em maionese ou mesmo na batata toscana, é preciso amolecer a batata para que ela se torne comestível. E a água em ebulição vai amolecer a batata, mas a mesma água em ebulição
também endurece o ovo quando colocado por algum tempo na água em ebulição. O agitar e o movimento das situações que estão ao redor vão ser, como a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo de número 2. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Para os que se perdem, o evangelho está encoberto e aqueles que o rejeitam. Mas para aqueles que o recebem e o aceitam, o evangelho é vida para vida. Para aqueles que rejeitam, o evangelho é cheiro de morte para morte. Mas para aqueles que o aceitam e o recebem, o evangelho é cheiro de vida para a vida. Sim, o Senhor nos adverte de que precisamos discernir para agir adequadamente ao tipo de água que porventura estejamos enfrentando, precisando ou recebendo. Sabemos que o mundo não vai mais ser julgado por Deus com água. O arco-íris, que foi Deus quem criou, tem sido de maneira errônea usado o arco-íris nas suas cores lindíssimas, mas quem criou o arco-íris, está no livro de Gênesis, quando Deus criou o arco-íris após o dilúvio, dizendo que jamais destruirá o universo ou o mundo com água da forma como destruiu pelo dilúvio. Deus que criou o arco-íris nunca mais vai destruir o mundo dessa forma. Então precisamos lidar adequadamente com as águas, ou com a água da vida, com a água deste mundo e com a água do Espírito de Deus. A pressão que nós temos recebido, águas de todos os tipos, às vezes nos apresentadas como olhos d'água de fonte que podem nos ajudar. E nós precisamos ter o cuidado para não entrar por esse caminho. Às vezes apresentam-se para nós águas tempestuosas, provocando medo, provocando distração, provocando desvio de direção ou de caminho. Mas o Senhor tem uma água maravilhosa, água da vida, água de purificação, água que sacia a sede e conforta o nosso coração. É o Senhor Deus que quer derramar da água da vida sobre a sua casa. Como vimos, o Senhor não vai destruir o universo com água, mas a palavra de Deus diz que vai chegar esse momento. E você precisa estar preparado para o momento quando o juízo de Deus vier sobre a terra. Tempestade, deserto, caverna, água. O que é? As pressões das correntezas que vêm contra o nosso país, seja de organizações internacionais, sejam internamente, sejam por conflitos nos poderes, seja pela economia, seja pela falta de dinheiro, ou principalmente neste momento pela pandemia. O Senhor há de guiar a mim e a você. Quando tive também o privilégio de chegar no lugar onde é a fonte do Rio Jordão, jorra terminante ou permanentemente, interminavelmente, há tantos e tantos anos, pelos registros das Escrituras, desde as épocas de Josué ou antes, jorra o Rio Jordão. Olhar aquele lugar onde nasce aquele rio precioso traz uma expectativa para nós, apenas ilustrativa. É inesgotável o agir de Deus
para ativar, motivar, encorajar, fortalecer, renovar e purificar você. Se houver algo do que você precisa pedir perdão a Deus, faça isso agora. Se você quer entregar-se ao Senhor, faça isso agora e não deixe para depois. Como foi bom ouvir do irmão Carlos, eu já tinha ouvido, já ouvi um pouco desse testemunho, e como me alegrei por saber que ele compartilhou e teve a oportunidade de falar desta fonte inesgotável. A fonte que purifica, a fonte que cura, a fonte que o Senhor usa para manter-nos vivos e ativos, ainda que no meio da turbulência de águas. É no mover das águas. Todos dizem que nós não seremos os mesmos depois desta pandemia. Quero crer, e eu espero que de fato seja verdade. E a expressão mais comum utilizada é: esta experiência tem sido um divisor de águas na minha vida. Deixa que este tempo de pandemia traga a maior de todas as lembranças. A lembrança de um divisor de águas em que você entregou sua vida a Jesus Cristo. E para você fazer isto é muito simples e pode fazer agora mesmo. Declare com os seus lábios dizendo: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu entrego a minha vida a Jesus Cristo porque creio que Ele é o único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém? E se você fizer isso, o Senhor vai fazer brotar dentro de você rio de água viva, porque o Espírito Santo virá fazer morada em sua vida. Convida então agora o Espírito de Deus. Vem morar em mim, vem habitar em mim. E então esta época da pandemia será lembrada por você como um divisor de águas, em que você entregou sua vida a Jesus. Mas pode ser um divisor de águas também de purificação, de santificação. Um divisor de águas em que você muda a atitude. É o Dia das Mães hoje, muda a atitude no seu casamento. Demonstra admiração, cortesia, pede perdão, renova a aliança com a sua esposa, com a mãe dos seus filhos. Mamãe, renova a sua aliança com o Senhor. Filhos, renovem a aliança com o Senhor. Será um divisor de águas esse Dia das Mães, esse tempo de pandemia, porque você e eu teremos nos voltado mais e mais para o Senhor. Teremos purificado nossa vida diante de Deus. Em nome de Jesus, eu quero orar com você agora. E se você entregou sua vida a Jesus, entre em contato conosco. Pode, por favor, telefona ou manda um WhatsApp para 989 30 7374. Apresenta e coloca a expressão: pastor, eu entreguei minha vida a Jesus. Eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Quero orar com você. Ó glorioso Deus, obrigado, Pai, pela fonte de água viva, o Teu Espírito Santo. Obrigado pelas mães que o Senhor tem dado a cada um de nós. Obrigado pelas mães da Igreja Batista do Olho d'Água. Obrigado por aquelas que estão com a alegria, na expectativa de abraçar os bebês quando nascerem. Obrigado, Senhor, por esta noite preciosa na Tua presença. Senhor, faça com que os rios de água viva, rios que purificam, rios que revelam, rios que mostram aprisionamento de outras pessoas,
rios que geram vida abundante. Oh, Jesus, derrama sobre a vida do teu povo, hoje, em toda esta semana e eternamente. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe esta semana. Amém. Esse lugar é
Senhor.